Bom, os regimes de bens tipificados, previstos pelo Código Civil Brasileiro, então, são 4. Na verdade, são 4, mas daqui a pouco eu vou explicar para vocês, ou hoje ou na próxima aula, a questão da separação obrigatória de bens. Isso vai tomar algum tempo nosso. Mas vamos, então, começar a conversa pelo começo. O Código cuida da comunhão parcial de bens, que é, como lhes disse, o regime supletivo, aquele que se aplica diante da inexistência de pacto antinupcial ou de contrato de união estável. Depois o regime da comunhão universal de bens. Depois o regime da participação final nos aquestos. E, por último, o regime de separação de bens. Vamos começar pela comunhão parcial de bens. A comunhão parcial de bens não era o regime supletivo. Aliás, os senhores podem ouvir o termo regime legal ou supletivo. Não confundir com separação legal, que é a separação obrigatória. O regime legal ou supletivo no Brasil é a comunhão parcial desde 1977. Por quê? Porque a lei do divórcio... Carala, abre o Código Civil, por favor, e não precisa projetar até eu te pedir, tá? No artigo 1658. Por quê? Como eu dizia para vocês, no Brasil, o regime legal ou supletivo, aquele que se aplicava na inexistência de pacto, era o regime de comunhão universal. Até que a lei do divórcio mudou o teor do artigo 258 do Código de 16. O artigo 258 do Código de 16 foi alterado em 77 pela lei do divórcio, e o regime de comunhão parcial passou a ser o regime legal ou supletivo. Simão, qual regime era o regime legal anteriormente a isso? Comunhão universal. Aliás, a comunhão universal é tão antiga como o regime supletivo. Eu confesso que eu nunca estudei o regime supletivo nas ordenações afonsinas e nas manuelinas. Mas nas ordenações filipinas de 1603, o regime legal ou supletivo já era o da comunhão universal. Pela chamada Carta de a Metade, quando havia acordo dos cônjuges, era o regime supletivo, mesmo quando havia acordo, a Carta de a Metade, ou, as ordenações não tem um tão bonitinho, o casamento segundo os... Vocês, os meus orientados, vocês sabem como é que as ordenações se referiam à comunhão universal? Além da Carta de a Metade, também era comunhão universal quando o casamento se dava segundo. Alguém de vocês sabe qual era o termo que as ordenações usavam? Silêncio absoluto. Segundo os costumes do reino. Segundo os costumes do reino. O casamento, portanto, por comunhão universal, como forma supletiva, como regime supletivo, existiu no Brasil de 1603 até 1977, quando a lei do divórcio alterou para a comunhão parcial de bens. Então, o que nós temos que começar estudando é o regime legal ou supletivo. Você vai me perguntar, Simão, muita gente no Brasil se casa por outro regime que não o dá comunhão parcial de bens? A resposta é: muito pouca gente se casa por um regime distinto. A maioria dos brasileiros não discute regra patrimonial antes do casamento e se casa, portanto, pela comunhão parcial de bens como regime legal ou supletivo. Portanto, para nossa prática da advocacia e para nossa própria vida, é bom que conheçamos em detalhes as regras da comunhão parcial de bens. Então, vamos lá. Marcelo, põe aí na tela
o artigo 1658, que inaugura a comunhão parcial de bens. Esse artigo 1658, ele não existia no Código de 16. O Código de 16 começava com a regra que hoje está no artigo 1659. Para vocês terem uma ideia, só vou mostrar para vocês como é que começava a comunhão parcial no Código Antigo. Começava assim, o capítulo 3, que era o da comunhão parcial, ele começava dizendo dos bens. Acho que o Cairala tá com algum problema aí, né? Agora quem projetou? O Cairala projetou. Começava assim: no regime de comunhão limitada ou parcial, exclui-se da comunhão. Era assim que começava o Código Antigo. Reparem que o Código Novo não começa assim. Ele começa com uma regra geral da comunhão parcial. Você sabe, Cairala, que eu estou aqui no meu Meet, eu estou com alguma dificuldade de projetar a tela. Não sei por quê. Ele não localiza as telas. Depois, até quando eu voltar para São Paulo, a gente vê o que está acontecendo. Mas, enfim. O artigo 1658 é uma novidade que não existia no Código de 16. E agora eu tenho uma regra inaugural da comunhão parcial, que é uma regra óbvia. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes. Carol, faz aquele desenho bonitinho que você fez dos 3 círculos, dos 2 círculos, sendo que há aquela região de secção dos bens comuns para a gente depois projetar para eles. Pode tirar a tela? Então, vamos lá. O que diz o 1658? Pela comunhão parcial, os bens que eu tenho no momento do casamento, quando eu me caso, são bens particulares. Anotem esses termos no caderno, por favor. Particulares. Particulares quer dizer de apenas um dos cônjuges. Tudo que eu tenho ao me casar é meu. Tudo que ela ou ele tem a se casar é dele ou dela. Quando eu me caso, os bens adquiridos após o casamento são de ambos. Logo, a meação. São chamados bens comuns. Mas o próprio Código diz, com exceção dos artigos seguintes. Portanto, nós vamos ter como regra o que é adquirido após o casamento por comunhão parcial é comum. A meação. O que significa meação, Simão? Que os bens estão em um condomínio especial chamado comunhão, o condomínio de mão comum, em que um compra e o outro automaticamente é meeiro, tem a metade por força do regime. Um compra e o outro é automaticamente meeiro por força do regime. Então, a regra geral do artigo 1658 é que os bens anteriores ao casamento são de quem os detinha quando o casamento ocorreu. Os bens posteriores ao casamento são bens comuns, com exceções do artigo 1659, com as exceções do artigo 1659. Cairala, você conseguiu fazer o desenho dos 3 círculos? Ou tá meio difícil juntar os 3 círculos? Porque esse desenho eu devia ter te pedido antes. Eu esqueci de te pedir isso daí. E o artigo 1659, então, ele vai trazer os bens que não se comunicam, os bens particulares. É por isso que o dispositivo diz: excluem-se da comunhão. Obrigado, Cairala. É exatamente isto que o Cairala fez. Os bens particulares do cônjuge 1 estão no círculo cor salmão. Os bens particulares do cônjuge 2 estão no círculo cor verde. E na intersecção estão os bens comuns.
Portanto, reparem, quando 1659 diz excluem-se da comunhão, eu vou mostrar para vocês que eu estou tratando de bens que estão nos incisos, que estão no círculo, na cor que o Cairala fez, ou na cor salmão, ou na cor verde. São chamados bens particulares de cada cônjuge. Então vamos lá ao primeiro inciso dos bens particulares. Excluem-se da comunhão. Repare uma coisa interessante. Os bens que cada cônjuge possuir ao casar. Mas olha que coisa interessante isso aqui. Olha que coisa interessante. Vamos junto aqui para tentar entender um pouco a lei. Os bens que cada cônjuge possuir ao casar são particulares, mas já estavam mencionados no artigo anterior. Já estavam mencionados no artigo anterior, 1658. O código, na verdade, aqui copia a regra do código antigo quando não existia artigo 1658. Porque os bens anteriores ao casamento, os bens que existiam quando eu me casei, já estão excluídos da comunhão parcial por força do artigo anterior. Como no código antigo não havia uma regra geral, o artigo 269 começava dizendo, repito, ele fazia isso porque não havia uma regra geral como tenha no artigo 1658. Então ele começava dizendo o seguinte, olha aqui, o que dizia o código antigo. No regime de comunhão parcial ou limitada, exclui-se da comunhão os bens que cada cônjuge possuir ao se casar e os que lhe vierem na constância do casamento. No fundo, senhores, esse artigo hoje, no inciso 1º, ele é praticamente reprodução do texto do artigo anterior. Agora tira a cara da lousa que eu quero falar com eles sobre o seguinte. Eu me caso e tenho, no dia do casamento, um carro bem particular. Tenho no dia do casamento uma casa bem particular. Tenho no dia do casamento cotas de uma empresa bem particular, só meu. Eu me caso e no dia seguinte, eu compro um carro. Esse carro comprado no dia seguinte ao casamento é nosso, é bem comum. O carro que eu tinha no dia do casamento, antes do casamento, é só meu. O que eu compro depois é nosso. A casa que eu tinha antes do casamento é só minha. A que eu compro depois do casamento é nossa. Professor, em razão da minha ação, impossível ação de execução contra um dos cônjuges, não é possível executar o bem comum como um todo? Essa pergunta é muito interessante. É muito, muito, muito interessante. E você já respondeu aí. Quando eu, Simão, devo como marido para o Marcelo, que é o meu credor, e o Marcelo vai procurar bens do Simão. E qual bem o Simão tem? Uma casa da qual a esposa do Simão ou o marido do Simão, não importa se o casamento é heteroafetivo ou homoafetivo, o bem é comum. Então Marcelo pergunta, eu como credor do Simão, posso penhorar a casa que é do Simão e da esposa, ou do Simão e do marido? Pode. O que ele penhora? A meação. E a solução, Marcelo, é exatamente essa. O bem é vendido, o Marcelo recebe o dinheiro da dívida sobre a parte do Simão, não da minha esposa, e o dinheiro que corresponde à meação da minha esposa volta para ela. Ou seja, ela era meeira na casa. A casa vai ser vendida, não estou falando de bem de família, tá, Marcelo? Estou falando de um bem qualquer. Ou o carro, ou o quadro. Ele vai ser vendido, e a partir daí, o que sobrar em dinheiro, que é a metade dela, fica só para ela. No fundo, Marcelo, quando eu tenho uma dívida e o bem comum é penhorado, levado à asta pública, eu, devedor, perder a minha parte, mas a minha mulher fica com a parte dela em dinheiro. E ela vai ter, inclusive, Marcelo, preferência para ficar com aquele bem com exclusividade, porque ela é comunheira. Então, ela pode pagar com o dinheiro próprio o bem todo e ficar com o bem para si. Então, na verdade, Marcelo, uma das formas de extinguir a comunhão no curso do casamento é quando há penhora.
porque aquele bem penhorado vai ser vendido, o cônjuge devedor vai ter a sua parte constrita pelo credor e o cônjuge não devedor vai ter a sua parte em dinheiro como bem particular. Se a parte não for suficiente para saldar todos os créditos, imaginemos que o marido devedor não tenha mais patrimônio, azar do credor, porque o credor não pode receber dívida do marido com bens da mulher. Ou seja, o devedor vai ficar inadimplente e insolvente se não tiver outros bens quanto ao saldo. Mas a mulher não responde com a sua ameação por dívidas do marido. Se a dívida for comum, Marcelo, do marido e da mulher, sim. Se for só do marido, morre com o marido o problema. E a Júlia pergunta, e no caso do carro, nada. Vocês também podem fazer pergunta por voz, viu? Se quiserem. Pode abrir o microfone de vez em quando e perguntar, porque eu ando tão cansado dessas aulas. Aliás, as aulas nem começaram, né? Começaram dia 14 de abril e eu já estou querendo férias. E semestre que vem vão voltar nas aulas virtuais, mas semestre que vem eu vou dar a Teoria Geral dos Contratos e os contratos em espécie, porque é um curso que já está, inclusive, pronto e formatado. Mas vamos voltar aqui para a nossa conversa. A Júlia pergunta, e se o carro começou a ser pago antes do casamento e as parcelas foram pagas na constância do casamento? Júlia, nessa hipótese, eu vou ter uma questão lógica razoavelmente simples. Há um percentual do bem que é particular, ou seja, o valor pago antes do casamento. E há um percentual do bem que é comum, ou seja, os valores pagos antes do casamento. Então, vamos pensar em 10 parcelas, Júlia. Eu pago 9 parcelas do carro solteiro. 90% do carro é bem particular. Eu pago uma parcela já casado ou casada. 10% é comum. Então, eu vou ter, na verdade, uma separação do que é comum e do que é particular sobre o mesmo bem. Em suma, Júlia, para responder sua pergunta, não será meio a meio, porque eu tenho que levar em conta o que antes era já meu, porque já havia sido pago. É essa a resposta, Júlia. Então, vamos voltar para a nossa conversa. Pelo artigo 1659, excluem-se da comunhão os bens que cada cônjuge possuir ao se casar e os que lhe sobrevierem na constância do casamento por doação e sucessão e os subrogados em seu lugar. Eu sou casado, tenho uma casa antes de me casar. Muito comum isso. Essa casa vale 200 mil reais. Quando eu me caso, a minha mulher ou meu marido diz assim, vamos, querido, trocar de casa e irmos para uma casa maior? Vamos. Então eu vendo aquele apartamento, que era só meu, anterior ao casamento, custa 200 mil, e compro uma outra casa. Imaginemos que, só para raciocínio de vocês, eu compro uma casa que também vale 200 mil. Nessa hipótese, eu tinha um bem de 200 que era particular, anterior ao casamento. Comprei outro bem com igual valor, com o mesmo dinheiro. Ocorre o fenômeno da subrogação ou substituição. E, portanto, aquele novo apartamento comprado durante o casamento não é nosso, é só meu. Porque eu vendi uma casa anterior ao casamento e comprei outra, já casado, com o mesmo valor. Contudo, se eu vender, isso é da próxima aula, Lucas, eu vou explicar, tá? Isso é da próxima aula. Uma casa por 200 e comprar por 500, eu vou ter uma subrogação parcial em 200 e, portanto, o bem em 200 é particular e em 300, para formar 500, é bem comum. Eu vou ter uma parte do bem
que permanece particular por força da subrogação, e uma parte do bem que é comum por força da aquisição no curso do casamento. Subrogação é literalmente substituição, e no caso aqui é substituição real, não é a subrogação pessoal. Subrogação é substituição de uma coisa por outra. Os senhores entenderam, então, que os bens anteriores ao casamento são só meus? Que se eu vender um bem anterior ao casamento e comprar outro na constância do casamento com igual valor, aquele bem é subrogado e prossegue só meu? E os senhores entenderam também que se eu vender um bem particular que vale 200 e comprar outro que vale 500, nos 200 ocorre a subrogação e nos 300 não ocorre subrogação e, portanto, o bem é comum? Os senhores entenderam isso mesmo? Posso prosseguir? Temos alguma dúvida até aqui? Tudo tranquilo? Professor, pode ser qualquer bem, certo? Tipo, por exemplo, eu herdei uma casa, mas eu quero comprar um carro. Eu vendo essa casa... Pode sim, pode sim. Tá. Então, o que a Aline disse agora, eu herdei um carro. O carro é só meu? É. Eu recebi em doação uma casa. A doação é só minha? Sim. Herança e doação, anotem aí, não se comunicam na comunhão parcial. Herança e doação não se comunicam na comunhão parcial. Meu pai morre, Aline. Eu sou casado por comunhão parcial. A casa que eu herdei é só minha, e não dela, e não dele. Meu tio doa uma fazenda, meu tio doa um helicóptero. O bem doado é só meu, mesmo sendo a doação feita comigo já casado. Anotem aí, bens doados ou herdados não entram na comunhão. São bens particulares. Marcelo, volta com os círculos patrimoniais, por favor, que você desenhou, porque eu quero fazer uma nota bem bonitinha sobre isso. Quando eu tenho bens que eu recebi por herança ou por doação, esses bens estão no círculo 1 ou no círculo... é que aqui, eu normalmente põe assim, viu, Cairala? Círculo 1, círculo 2, círculo 3, mas tudo bem. Ou eles estão no círculo do cônjuge 1, ou no círculo do cônjuge 2, ou no verde, ou no salmão, mas jamais no azul, porque os bens havidos por herança ou doação são sempre bens particulares. E aí ele me pergunta, Simão, se eu... Na verdade, Cairala, não faz assim, não. Faz 2 no azul e 3 no verde. É uma tradição minha, Isso, troca, obrigado. Os bens particulares estão no círculo 1 e no 3. E no 2 estão os bens comuns. Daí a Aline pergunta, então se eu herdo uma casa que vale 500 mil, vendo, Aline, e compro uma obra de arte da Tarsila do Amaral, que vale 500 mil, a natureza é irrelevante. Se eu tinha um imóvel, vendi, comprei um móvel. Se eu tinha ações, vendi, comprei uma casa. O que importa é que o valor usado na aquisição é um valor em subrogação. É um valor em subrogação. Camila, a comunhão universal, eu nem comecei para tratar em comunicabilidade. Vamos devagar, porque o que eu falei para o Lucas sobre a questão dos bens particulares, eu vou responder daqui a pouco. Se a gente trouxer outro regime, a gente não sai do lugar. Vamos devagar. Entendemos isso, Aline? Entendemos que a natureza é irrelevante? O que basta é que eu use o dinheiro de uma coisa para comprar outra. Então é muito comum. A pessoa herda do pai uma casa, vende a casa já casado e compra uma outra casa. Há um pequeno problema, gente, prático. Como a subrogação precisa ser provada, vamos lá, Aline, respondendo a sua pergunta. Eu vendo um carro que vale 300 mil reais, só meu, recebido de herança. Eu compro com terceiros 300 mil reais um flat. Quando eu comprar o flat, se eu não declarar na aquisição que o bem é comprado em subrogação, haverá uma presunção de que ele é comum, que ele vai estar no círculo 2. Não, mas Simão, não deveria estar no círculo 2, deveria estar no círculo 1, porque é só seu aquele dinheiro.
Sim, mas se eu não declarar que o bem é só meu, eu depois de uma briga vou ter que fazer prova de que aquele bem é subrogado. Por isso que o correto é, quando vocês orientarem um cliente que vai adquirir um bem com dinheiro que era só dele em subrogação, pode tirar, Marcelo, agora os círculos patrimoniais. Eu recomendo ao cliente que anote no contrato, com a concordância do outro cônjuge, uma declaração que o dinheiro da aquisição é particular e que o bem é subrogado. E o outro vai lá e concorda, para evitar no futuro uma briga, para saber se o cônjuge faz ou não faz jus àquela metade. Eu repito, normalmente, se você não declarar a aquisição como bem particular, há uma presunção de que se trata de bem comum. Logo, aquele que alegar a subrogação precisará prová-la. Matheus, só para te responder, não precisa comprovar que é o mesmo dinheiro, tá? Não, mesmo porque você não vai comprovar nunca que é a mesma nota, a não ser que você pegasse as notas de uma compra e comprasse a outra. A ideia é que é a mesma quantia de dinheiro, tá? Então eu vendi um bem por 200 e comprei outro por 200. O dinheiro é fungível, então não importa se é aquela nota ou não é. Ficou claro isso para vocês? O que é subrogação? Alguém tem alguma dúvida sobre a subrogação? Ou eu posso prosseguir? O inciso 2, ele vai dizer como faz a prova, Matheus? Então, eu vou te contar uma história. O meu cliente era casado com uma moça que ele conheceu, e estou falando uma história de 15 anos, por meio de rede social. Naquela época era Orkut. Não, 15, no mínimo 15 anos. Que eu já estou no centro desde 2010, essa história foi quando meu escritório era na Paulista ainda. E ele era um sujeito muito apaixonado. E muito ingênuo. E o pai tinha muita preocupação com ele. Então o pai doou imóvel para ele e para os outros filhos, e a doação não se comunica. Mas é curioso que quando essa moça se casa com ele já tinha esse imóvel pré-casamento, e esse imóvel era no bairro de Itaimbibi, em São Paulo. E essa moça, era da Zona Norte, da região de Santana. E ela fala para ele, Matheus, eu gostaria que nós tivéssemos uma casa maior para os nossos futuros filhos. Esse apartamento que você ganhou do seu pai é muito tímido, muito pequeno, muito acanhado. Então, o que acontece? Ele fala, tudo bem, vou vender esse apartamento e comprar uma casa. Quem estava vendendo a casa era o tio dessa moça, da esposa. O tio era um gordão, parecia o Pavarotti. O tio chama tio Donato, nunca me esqueci do tio Donato. Você sabe, Matheus, aquela pessoa que você conversa e que você sente o cheiro de estelionatário? Aquele cara que é literalmente um cara confuso. O tio Donato era bem esperto. E daí, o pai desse rapaz chegou, Matheus, e falou para mim assim, professor Simão, o pai dele tinha trabalhado com meu pai em empresa de engenharia há 4 milhões de anos. E o irmão desse rapaz, mais novo, foi meu primeiro estagiário no escritório. Até hoje é meu amigo em rede social. Faz anos que eu não o vejo. Foi meu primeiro estagiário. E daí, conhecendo o perfil do tio Donato, aquele Pavarotti estelionatário, que até se cantasse ópera era melhor do que vender imóvel, o pai ficou preocupado e falou assim, Simão, eu quero que a gente faça uma prova da subrogação. Eu conto essa história, que ela é verídica e é uma das coisas mais interessantes da minha advocacia. O que eu fiz, Matheus? O meu cliente vendeu o apartamento no Itaim numa sexta-feira de manhã. E o meu cliente ia comprar a casa na Zona Norte numa sexta-feira à tarde. O cheque que ele recebeu, olha aqui, Matheus, do imóvel por ele vendido, era dado nominalmente para a vendedora da casa da tarde. O dinheiro não entrou na conta do meu cliente. Vamos dizer que meu cliente vendeu o apartamento por 200 mil.
ele recebeu de manhã um cheque administrativo e deu esse cheque à tarde. As duas escrituras, quando ele vendeu e quando ele comprou, eram do mesmo dia, no mesmo valor e mencionavam o mesmo cheque com o mesmo número. Você concorda comigo, Matheus, que a prova da subrogação ficou claríssima, porque no mesmo dia ele comprou, no mesmo dia ele vendeu, no mesmo dia ele lavrou e o cheque não entrou na conta dele. Foi direto para a compra da vendedora. Mas havia um problema. Na compra, eu pedi para o tio Donato, o tio da mulher, o vendedor estelionatário, para constar que o bem era subrogado da escritura pública, na compra. E ele disse, para que isso, doutor Simão? Eu nunca vi alguém escrever isso na escritura pública, porque eu tinha medo de que ela alegasse que a subrogação não havia. E eu consegui convencer o tio Donato, o Pavarotti, a colocar na escritura que o bem era subrogado. Só que, Matheus, nós temos um pequeno problema. Qual é o pequeno problema? Se eu, comprador, o marido, digo que o bem é subrogado, isso tira o bem da comunhão. Então, eu preciso que ela, a mulher, assine concordando que o bem é subrogado. Se ela não assinar, o que adianta ter na escritura uma declaração unilateral do marido em seu favor? Aquele que é desfavorecido, no caso a mulher, precisaria assinar a escritura. Agora você veja, Matheus, você acha que ela quis assinar a escritura ou ela não quis assinar essa escritura que dizia que o bem era só do marido? Você acha que ela assinou ou não assinou? Vamos ver seu feeling como um jovem jurista, vai. Ela assinou ou não assinou a escritura pública? Você acha que não, né? Você e toda a torcida do Corinthians e do Flamengo. Porque ela, orientada pelo tio, queria metade do bem. O tio estelionatário, o tio Pavarotti. Daí o que aconteceu? Quando ela disse assim, eu me nego a assinar a escritura, eu liguei para o pai do cliente e disse assim, olha, ela está dando um golpe no seu filho. No que me disse o pai, mas professor Simão, você não conseguiu ajustar bem aquela questão do cheque? Não é fácil comprovar a subrogação? Falei, é um caso óbvio. É tão óbvio que mesmo ela não assinando, qualquer juiz de direito vai dizer que ela não tem ameação. Então ele falou assim, o pai, deixa o negócio prosseguir. Então, muito bem, o meu cliente vendeu de manhã, o meu cliente comprou à tarde, a escritura mencionava que a compra era em subrogação e que o bem era particular, a mulher dele não assinou, e, portanto, eu tinha todo um instrumento hábil a comprovar a subrogação. Passam-se 2 ou 3 anos, o pai do meu cliente me liga. Eu não lembro o nome do cliente, mas eu lembro o nome do meu estagiário, que era Maurício, e lembro o sobrenome. O do cliente eu não lembro mais. E lembro o pai, também o nome do pai. Ele me liga e diz assim, Simão, posso ir aí tomar um café com você? O pai do cliente veio, 2, 3 anos depois. É o seguinte, sabe aquela história da compra da casa Zona Norte? Sei. Deu problema. Por quê? Porque depois de 2 anos de casados, ela, a minha nora, quer se divorciar do meu filho. Ah, tá bom, quer se divorciar, quer se divorciar. Então agora ela quer a metade da casa. Ela tem direito? Falei, não, porque a subrogação é clara. Mas nós vamos fazer uma ação declaratória de subrogação, olha isso, Matheus, para, por meio dos documentos, mostrar que a casa é só do seu filho e ela não tem meação. E excluir aquele bem de eventual partilha. E essa ação é ganha? Eu falei, olha, quase falei o nome dele. Seu fulano, é ganha. Porque o mesmo cheque que você comprou de manhã, que você vendeu de manhã, você comprou à tarde. O dinheiro não entrou na conta do seu filho. Eu fiz um esquema de guerra, literalmente uma blitzkrieg com relação a essa subrogação. Bom, dito isto, ele ficou todo contente, ele foi embora, falou, bom, Simão, então eu vou voltar semana que vem, ele levou a procuração para o filho assinar, vamos entrar com essa ação declaratória de subrogação. Mateus, passou uma semana, passaram 2 semanas, passaram 3 semanas, e esse homem não voltou ao meu escritório. Eu não sabia o que tinha acontecido, eu falei, quem sabe, talvez ele escolheu
outro advogado, né? Tudo bem, é direito dele. Ele não tinha me contratado para isso. Chega ao final de um certo período, ele me liga, mas já alguns meses depois. E ele diz assim para mim, eu falei assim, ô, seu fulano, o que aconteceu? Deu tudo certo aquela questão da subrogação? Ela acabou aceitando a sua nora de que o bem era particular, que o bem não era comum? Vocês resolveram por acordo? O senhor nunca mais apareceu para ação? Ele falou assim, olha, deu tudo certo, mas não certo como o senhor está imaginando, como você está imaginando. Quando eu expliquei para o meu filho que ele tinha direito ao bem com exclusividade, que o bem era particular, que bastava entrar com uma ação e provar isso, que ele ganharia, ele respondeu para mim, papai, quem se casou fui eu. Quem ama esta mulher até hoje sou eu. E quem quer que ela fique com a metade da casa sou eu. Então não importa se o bem é juridicamente meu ou é nosso, mas será nosso porque assim eu desejo. A resultado dessa história, Matheus, para responder a sua pergunta, como se faz prova de que o bem foi subrogado, é que não adianta um bom advogado e uma boa prova se o cliente não quiser. E ele não quis alegar a subrogação. Reconheceu a minha ação e deixou com ela a metade da casa, apesar de toda aquela operação de guerra que eu tinha feito com o pai dele. Resultado, moral da história. Não entenda, não adianta ter um bom advogado. Tem que ter também um bom cliente. Ensino segundo e último que eu trabalho nesta aula de hoje. Os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em subrogação a bens particulares. Reparem que o código aqui, ele faz uma repetição, porque ele vai dizer que não se comunicam os bens anteriores ao casamento, os bens doados ou herdados e os bens subrogados. Mas a subrogação, você já vai fazer, Bruna, já está mencionada no inciso anterior. O que o código faz é que ele copia o código antigo, reparem. E o código antigo, ele não falava da subrogação, senão no inciso segundo. Por isso que o inciso segundo era relevante no código antigo. Porque o código antigo dizia que os bens que cada cônjuge tem ao casar, ou que adquire por doação ou sucessão, não se comunicam. Reparem que, no atual, já há a frase e os subrogados em seu lugar. O inciso segundo era necessário porque não havia e os subrogados em seu lugar. Com a nova redação do Código atual, o inciso segundo já está incluído no inciso primeiro. Os valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges. Leia, valor anterior ao casamento. Leia, valor decorrente de um bem, da venda de um bem particular, vai gerar subrogação. Portanto, esse inciso 2, ele já está incluído no inciso 1. O que era necessário era o código antigo ter o inciso 2, porque o código antigo não mencionava a subrogação no inciso 1. Hoje esse dispositivo chove no molhado. Ele repete, a subrogação já está no inciso primeiro. Fala, Bruna. Pode abrir por vós. Professor, para falar que no escritório, a gente tem um caso interessante em que a gente tenta provar que um dos bens foi adquirido em grande parte com os valores de bens que antes eram particulares, né? E o que me chamou a atenção nesse caso é que o advogado da outra parte falou, olha, se você não inseriu no seu contrato uma indicação de que foi realizado a partir de um bem, que houve subrogação, então, na verdade, não existe subrogação. E aí a gente rebateu, falando que não, que desde que a gente consiga provar o caminho do dinheiro, digamos assim, que poderia haver essa subrogação. Porque Ou seja, Bruna, na verdade, qual é a prova que nós vamos oferecer da subrogação nesse caso? Não que seja muito bom para a gente, mas assim, a gente teve que rebater. Realmente é uma prova muito, muito complicada, então
Por isso que, na prática, normalmente as pessoas indicam no contrato, né, olha, o cônjuge está adquirindo com bem que antes era particular, isso é bem comum mesmo. Mas, no caso, a gente está tentando traçar um caminho do dinheiro, digamos assim, o que é muito, muito difícil, mas também não é impossível, né? Não. E eu digo sempre, viu, Bruna, que se o cliente consultasse a gente antes de fazer a compra, a gente ensinaria mecanismos para fazer mais fácil essa prova. Quer ver um mecanismo? Se ele efetivamente, vamos dizer aqui, Bruna, ele tem um carro que é um bem particular, tá? Ele vai comprar uma casa. Se o vendedor da casa aceitar aquele carro como parte do pagamento, você concorda que a dação em pagamento de um bem particular vai caracterizar subrogação claríssima? Porque afinal, se eu estou dando em pagamento um bem particular, é óbvio que um pedaço daquela casa é bem particular. Quer ver outra coisa, Bruna, também? Que é uma prova interessante? Permitir permuta, sabe, Bruna? Eu tenho um apartamento que eu sou solteiro, do tempo de solteiro. Quero um agora casado. Se eu conseguir fazer uma permuta, é interessante que o meu apartamento solteiro entrará como parte do negócio. Então, também provo que é bem particular. O problema é que ninguém conversa nada com a gente, né? E depois, para rastrear esse dinheiro como bem particular, como diz o Cícero, é uma prova que muitas vezes é bastante difícil. Muitas vezes é bastante difícil. Você quer ver, Cícero, uma situação em que a prova não é tão complicada? Deixa eu te contar um exemplo que eu acompanhei quando eu assessorava no escritório. O filho, Cícero, queria comprar a casa própria. E ele entrou num sistema daquele de consórcio, com sorteio. E quem pagava os carnês do consórcio, Cícero, era o pai e a mãe. Nunca o dinheiro tinha saído da conta dele. Então, ele, no fundo, quando adquire o bem, é um bem que ele adquire já casado, mas é particular, porque é por doação da mãe e do pai. Ele nunca pagou um carnê daquele consórcio. Só para dizer para você que, às vezes, eu consigo rastrear esse dinheiro. Mas, na maioria das vezes, isso é bastante difícil e é bastante complicado. Meus queridos, nós vamos parar por hoje e na aula que vem eu prossigo com o regime da comunhão parcial e as regras restantes, inclusive para responder ao Lucas com relação aos frutos produzidos por bens particulares. Obrigado a todos, obrigado a todas e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Até semana.